Graça e paz, povo de Deus. É um prazer para nós estar com vocês em mais um dos nossos encontros semanais. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teolosofando, o seu lugar de transformação e crescimento espiritual. Estamos estudando sobre a teologia do Filho do Homem. Já trilhamos um caminho significativo até aqui e continuaremos a nossa jornada em busca do conhecimento, no caminho do conhecimento. Nossa proposta hoje é estudarmos sobre a obra redentora de Cristo, o que ele fez por nós. Esse campo da teologia, ele é muito vasto e, consequentemente, não teríamos como trabalhar todo o assunto aqui em uma única aula. Portanto, iremos restringir o assunto em 4 temas principais: redenção, propiciação, expiação e reconciliação. Tome aí o seu material de apoio, cadernos, canetas, Bíblia, são sempre bem-vindos aqui no Teolosofando, e anote os objetivos da nossa aula, a fim de que o nosso encontro seja bem didático e você possa compreender a proposta da nossa aula. Anote os nossos objetivos. E o primeiro deles é conhecer a obra de Cristo na redenção. Segundo, entender os sentidos de propiciação. Terceiro, analisar os aspectos da expiação e, por fim, compreender o significado de reconciliação. O que é redenção? O que significa dizer que Cristo é o nosso redentor ou também o nosso remidor. Um dos principais objetivos da morte de Cristo foi promover a redenção ou a remissão dos pecados do homem. A palavra redenção, ela vem do grego litron, que significa libertar, resgatar do cativeiro, da escravidão ou condenação da morte através do pagamento de um preço. E o apóstolo Paulo, ao escrever sua epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, ele nos diz: "E ele, Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados." Redenção é libertar do poder do pecado. E remissão é libertar da culpa do pecado. Tome aí os nossos exemplos que vai aparecer na tela, na transição a seguir. Redenção é a libertação de um escravo mediante um resgate. Retirar esse escravo do mercado de escravos para não mais ficar exposto à venda. E o sacrifício de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, nos resgatou da escravidão dos nossos pecados mediante o pagamento de um preço. O seu sangue foi derramado em favor dos nossos pecados. Portanto, hoje não estamos mais expostos, não estamos mais, como vimos no exemplo, à venda. Ainda, Alistair McClelland, ele colabora conosco dizendo, abre aspas, poderia ser usado em relação à libertação de prisioneiros de guerra ou ainda para assegurar a liberdade daqueles que haviam sido vendidos como escravos, usualmente para pagamento de dívidas da família. Portanto, Cristo Jesus, ao subir ao Gólgota, levando a sua cruz e entregando-se na cruz por amor de nós, ele pagou a nossa dívida e ele nos resgatou da escravidão dos nossos pecados.
Efésios, capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos, em Cristo, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E ainda, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, Cristo não apenas pagou a culpa dos nossos pecados, nos resgatando e tirando-nos da escravidão, ele também pagou as nossas dívidas, como nos libertou da maldição da lei. Não há mais condenação. E qual foi o preço pago por nossos pecados? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 responde: porque fostes comprados por bom preço. E qual é este preço? 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Colossenses 2,14, havendo rasgado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. O preço pago por nossos pecados foi o sangue de Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento, e veremos a seguir na nossa aula, o sacrifício de um animal, ele pagaria provisoriamente o preço do pecado da humanidade, no Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo, de uma vez por todas, pagou o preço dos nossos pecados. Portanto, redenção é um ato de pagar o resgate para recuperar o que foi perdido. Redenção. Agora que nós entendemos o que é redenção e o preço que foi pago em favor da nossa redenção, em favor da nossa libertação da culpa e do peso do pecado, nós iremos estudar o que é propiciação. Anote aí, pois vai aparecer para você na tela a seguir. O termo usado para propiciação vem do grego hilasterion, que significa aplacar, reconciliar, favorecer. Também pode ter o sentido de unir, reconciliar, pacificar. Observe o que nós encontramos em Romanos 3, 23 ao 25. Paulo escrevendo a esta igreja, a esta comunidade, e consequentemente esse texto ou esta doutrina se aplica a nós. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça. Observe, nós acabamos de estudar, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E o apóstolo João também vai colaborar com essa doutrina na sua epístola, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, diz: ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Nós estamos estudando sobre propiciação, que tem o sentido de aplacar a ira, conciliar, favorecer, reconciliar, pacificar. E 2 Coríntios 5,19, o texto diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, reconciliação é o ato sacrificial de Cristo, através do qual ele desviou a ira de Deus sobre a humanidade
e fez recair sobre ele, favorecendo os homens perante Deus. Franco Ferreira, ele contribui significativamente com o Telosofando ao escrever na sua Teologia Sistemática pela editora Vida Nova o seguinte, abre aspas, propiciação é a provisão do amor divino. Ela não é cruel nem caprichosa, mas a manifestação do amor, uma ação amorosa pela qual o propósito gracioso de Deus é posto em efeito de acordo com a sua justiça. Como já citado aqui, o homem caído, o homem pecou e ao cair, ele entrou em estado de inimizade para com Deus, quando a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quando Adão caiu no Éden, toda a humanidade caiu com ele. Estávamos em Adão. Portanto, nós também estávamos num estado de inimizade com o Pai. Mas Deus providenciou esta propiciação, esta pacificação, esta reconciliação em Jesus Cristo. E hoje não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos e nós veremos também adiante a doutrina da reconciliação. Portanto, em Cristo nós nos tornamos propícios. Em Cristo, nosso estado de inimizade com Deus passou a um estado de amizade. Fomos pacificados em Cristo Jesus. Temos também a doutrina da expiação. Acompanhe. Expiar vem do hebraico kippur, também tem as suas variações, como capar, por exemplo, que significa encobrir, cobrir com um preço, ocultar, tirar de vista. Biblicamente, é pagar, quitar, perdoar. O sangue de Cristo expiou a nossa culpa. Isso traz a ideia de cobrir tanto o pecado como também o pecador. Dessa forma, o pecado é ocultado à vista de Deus, de modo que o pecador já não provoca a ira de Deus. No Antigo Testamento, a expiação vinha através do sacrifício dos animais que eram oferecidos no tabernáculo e posteriormente no templo. Ou seja, os pecados eram perdoados mediante o sacrifício de um animal. Um dos símbolos principais do sacrifício no Antigo Testamento era o sangue dos bodes que era derramado no altar e espargido no altar. Era a vida do animal derramada na morte que restabelecia a paz com Deus ou entre Deus e o pecador. Portanto, expiação tem um sentido de cobrir. Miller Erickson, em sua Teologia Sistemática, ele diz que o ato de cobrir o pecado significa que a penalidade já não mais precisava ser aplicada ao pecador. Temos também, diante disso, a doutrina da substituição, que Cristo, ele se fez pecado por nós. Cristo foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele se entregou por nós e o seu sacrifício, sangue vertido na cruz do Calvário, foi em nosso lugar. No Antigo Testamento, os animais oferecidos no templo cumpriam este propósito de ser entregue no lugar do pecador. E, portanto, ali a ira de Deus era aplacada, os pecados eram perdoados e o pecador era restabelecida a sua paz, a propiciação dos seus pecados. Levítico 17:11 diz:
porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação, que pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação da alma. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro substituto. Ele entregou a sua vida em favor de nós. E Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se no Antigo Testamento o sangue dos animais espargido sobre o altar perdoava os pecados e encobria o pecador, o sacrifício de Cristo propiciou os nossos pecados, ou propiciou perdão pelos nossos pecados. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele nos diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então o apóstolo Pedro, olhando para o texto de Isaías, capítulo 53, ele diz que no madeiro, no Calvário, na cruz, Jesus Cristo, ele pagou o preço dos nossos pecados, derramando o seu sangue. Portanto, ele se fez pecado por nós e ele nos substituiu, e a ira de Deus foi aplacada. 1 Coríntios 15, 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E João Batista, quando ele está no deserto, no Jordão, batizando, e ele vê o Filho do Homem vindo ao seu encontro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que faz expiação pelo pecado do mundo. E Miller Erickson, mais uma vez, contribuindo conosco, ele diz, abre aspas, Jesus veio com o propósito de oferecer sua vida como resgate, um meio de libertar as pessoas que estavam escravizadas ao pecado. Ele ofereceu como substituto delas. Paradoxalmente, sua morte traz vida. Nós a obtemos quando nos apropriamos de Jesus, quando nos apropriamos do seu sacrifício. Isto é, expiação. O sangue de Jesus Cristo expiou os nossos pecados e, consequentemente, também nos reconciliou com Deus. Agora nós veremos a doutrina da reconciliação. E Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 21, ele nos diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. A palavra reconciliação, ela provém do grego catalazo e significa mudança do estado de inimizade para o estado de paz. Literalmente, é tornar o ser humano pecador, arrependido, favorável diante de Deus. Como já citamos aqui, talvez você esteja se perguntando, mas por que eu necessito de reconciliação com Deus? E já citamos o texto, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, ele é pecador e precisava que então alguém entregasse
a sua vida e derramasse o seu sangue em favor da humanidade, e esse sacrifício não poderia ser humano, uma vez que os sacrifícios não poderiam ter manchas, o sacrifício deveria ser perfeito. Se no Antigo Testamento o sangue dos animais, eles precisavam ser repetidos, esse sacrifício precisava ser repetido. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, entregando a sua vida, ele reconciliou o mundo com Deus de uma vez por todas. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. E Efésios 2, 14 e 16, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, tanto judeus e gentios, vos fez um, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, tanto judeus como gentios, em o corpo, matando com ela as inimizades. Reconciliação é promover a paz. Já citamos Colossenses 1, 21, a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. No passado, éramos estranhos, no passado, éramos inimigos, mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fomos reconciliados com Deus. O estado de inimizade, o estado de conflito, o estado de alienação, ele foi restaurado. E agora nós somos amigos de Deus. E agora nós podemos estar diante dele face a face. Ainda nós vivemos em um tempo de pecado. Nós sofremos as consequências dos nossos pecados, é verdade, mas o estado de inimizade foi restaurado. O véu do templo se rasgou e nós podemos entrar diante dele face a face. Mas não apenas isso, através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós nos apropriamos deste sacrifício e do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que restabeleceu a paz e promoveu a reconciliação, nós também nos tornamos filhos de Deus. João, no seu capítulo 1, versículo 12 do seu evangelho, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Oh, que mensagem gloriosa! Se antes éramos inimigos de Deus, irreconciliáveis, agora com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fomos reconciliados. E mais do que isso, nós temos a oportunidade de serem chamados de filhos de Deus, a todos quanto creem no seu nome. Reconciliação. Deus, em Cristo Jesus, estava nele reconciliando o mundo consigo. Esta foi a obra. Apenas alguns pontos nós trabalhamos aqui, é verdade, mas esta é a obra redentora de Cristo Jesus. Concluímos assim a nossa aula. Vimos que o sacrifício de Cristo nos redimiu dos nossos pecados, pagando o preço por nossas culpas com o seu próprio sangue. A sua morte expiou os nossos pecados e restaurou a paz que fora quebrada e, por fim, Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Como já mencionei em outros encontros, estamos construindo um pensamento, trilhando um caminho. Portanto,
é muito importante que você assista toda a nossa playlist, como também outras playlists que nós temos aqui à disposição no Teolosofando. Eu vou deixar aí para você um card onde você pode recorrer a este recurso. Toda semana nós temos um encontro marcado onde preparamos uma aula com muito carinho aqui para você. Nós continuaremos a nossa jornada em busca do conhecimento. Nosso próximo encontro, nós já teremos um novo tema, já teremos o início de uma nova série, onde estaremos estudando sobre o livro de Eclesiastes, um olhar filosófico e teológico sobre o livro do tédio. E se este conteúdo tem sido significativo para você, tem agregado valor, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber da plataforma toda a semana o lembrete de que tem conteúdo novo. Deixe as suas contribuições nos comentários, compartilhe com seus amigos, no grupo da sua igreja, no grupo da sua família. Diz lá que tem coisa boa sendo construída aqui no Teolosofando, tá bom? Eu vou aguardar você para o próximo encontro, quinta-feira que vem. Mas antes disso, eu gostaria de orar. Curve a sua cabeça, onde você estiver. Talvez você esteja na sua casa, no seu escritório, no ambiente de trabalho. Para um minutinho, vamos orar e agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos, com um coração jubiloso, contente, alegre e um espírito de gratidão, agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Sabemos que não tínhamos como pagar o preço dos nossos próprios pecados, mas o Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, veio ao mundo e cumpriu o seu ministério, cumpriu a vontade do Pai e entregou a sua vida por amor a nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Sangue este que promoveu a remissão dos nossos pecados, a expiação das nossas culpas, a propiciação dos nossos erros, como também nos promoveu a reconciliação para com o Pai. Se antes éramos inimigos de Deus, irreconciliáveis, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados e a paz foi restabelecida. E hoje nós podemos entrar face a face e entrar diante do Pai pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós nos apropriamos deste sacrifício e pela fé nós declaramos que nós nos rendemos aos pés da cruz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continue com a tua graça sobre as nossas vidas, abençoando cada um dos nossos irmãos e irmãs que tem nos acompanhado aqui no Teolosofando. Seja no ambiente de trabalho, ou talvez no seu momento de descanso ou de estudos. Pai, abençoe-os em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira que vem, nós iniciamos uma nova jornada e eu lhe aguardo. Um grande abraço e até lá.